Bom dia! Agora muito cedo e já estamos na estrada. Para onde será que estamos indo nesta viagem? Um nascer do sol lindo nos acompanhou nesta viagem. Olha quem vai empacotadinho, porque tá fresquinho agora de manhã. Tá empacotado ali no banco de trás. É uma graça como ele gosta de empacotadinho, quentinho. Amanheceu o dia. Tá um dia lindo, graças a Deus. Olha a paisagem. Que paisagem linda. Para quem não conhece as estradas aqui do Paraná, Santa Catarina, são estradas boas. Perfeitas, mas são boas. E a paisagem também é muito bonita. E agora uma parada estratégica aqui para tomar um cafezinho. Moramos aqui quase na entrada de Santa Catarina já. E aí, o que vai rolar aí de café da manhã aí, meu amor? Vai rolar um pãozinho, uma broa grande, gigante aqui com molho. Opa! Molhinho caprichado. Aí sim, hein? Deve estar muito bom. Pessoal, olha que lugar bonito aqui, ó. Nossa. Muito legal. Tem uma natureza aqui, um verde. Muito top. Estamos aqui entrando em Joinville e eu estava pesquisando sobre Joinville. Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina. Quase 660 mil habitantes. E ela é em primeiro lugar de
diferente para mim, pelo menos, porque eu vim para dar aula online daqui, né? Eu trouxe o meu piano digital mais portátil possível, mais leve, que eu tenho dois, daí um é bem leve, que não tem o som muito do piano, assim, não, o som é meio de teclado, mas ele tem toda a extensão do piano. Ele é mais fácil de carregar, né? Então eu vou dar aula nele, enquanto meu amor vai fazer a missão dele, vai semear a palavra. Verdade. E eu vou estar dando aula online para os meus alunos. Hoje é uma terça-feira, é um dia que eu tenho bastante aluno. Então vamos ver como é que vai ser, porque eu dependo do Wi-Fi do lugar onde a gente vai ficar. Espero que seja bom. Eu ainda estou vendo um plano legal da internet para o meu celular, para eu não depender de Wi-Fi de lugares, né? Mas isso a gente vai resolver ainda. Chegando na cidade, alguém fica impaciente porque cansa de ficar no carro, né, Pupito? Tá balançando o rabinho lá, ó. Né, Pupito? Cansa, né, meu amor? Você quer descer, mas não pode, tá preso aqui, ó. Tem que esperar a gente parar, daí você desce. Ele já desceu já. Nós já paramos pra ele fazer um xixizinho, né? Agora tem que esperar, tá bom? Fica aí bonitinho. Cidade que tem morros, nós vamos subir um morro agora, uma rua bem... como é que fala íngreme? Não, íngreme. Vamos subir uma rua bem íngreme. E é uma cidade também cercada por morros, tem muitas ruas que são ruas retas assim, né? Que vão passando por volta dos morros. Uma subidona aqui. Que Deus abra os caminhos, que Deus abra as portas, que Deus abra o coração das pessoas, para que as pessoas recebam a palavra, as pessoas que estão precisando, que a palavra de Deus chegue a cada uma delas. É isso que a gente ora todos os dias, sempre a gente ora quando a gente pensa em ir para algum lugar, quando o Sidney sai para o trabalho. Que Deus abra o coração das pessoas, que a Bíblia chegue aonde precisa, né? Aonde a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa só está precisando também de ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, aprender um pouquinho. Às vezes nem é para comprar, mas é para só da pessoa ver um missionário, um vendedor de Bíblia. A pessoa muitas vezes já para pensar que ela precisa chegar mais perto de Deus. Se chegou um vendedor ali no trabalho dela, falando de Deus, da palavra de Deus, ela já para pensar.
achando da cidade de Joinville, que é uma parte, né? Um bairro, não tem Não sei como é que é o nome. chão aqui. São Francisco do Sul, fica aqui pertinho. Qualquer hora a gente vai pra lá. Não sei se vocês escutam, mas a gente de vez em quando fica escutando aqui um gemidinho. Acho que não dá, a câmera acho que não chega a pegar o gemido, mas tem alguém que tipo, quero descer, chega. Na verdade é mãe, ele quer vir aqui na frente. Se ele vier aqui na frente, ele fica quietinho, mas não pode ficar andando aqui na frente. Então, muito tempo ali atrás, ele geme, geme, geme. Depois ele se aquieta. Estamos chegando em Joinville às 8h28 da manhã. Eu tenho já um aluno às 9 da manhã. Então temos que chegar e já ajeitar para poder dar aula. E meu amor, já se ajeitar para ir trabalhar. Tio. Ó a cara de coitado. Ó a carinha de coitado. Agora até ó a carinha de coitado. Que louco pra vir pra frente, ó a carinha de coitado. Banando o rabo. Mas não pode, não. Fica aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em Joinville, Santa Catarina. Estamos na casa da irmã Carmen, da nossa igreja, que está nos recebendo muito bem. E temos um testemunho aqui muito bonito, muito lindo, que daqui a pouco ela vai contar pra gente, né? É como a gente tá agora na estrada de novo, a gente conhece muitas pessoas. E chegando aqui na casa da irmã Carmen, foi muito especial muito saber bom. um pouquinho da história que ela vai contar pra gente agora. Então, assista aí com atenção. Assista com a gente aí, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, olha aqui. Essa aqui é a nossa irmã Carmen. Tudo bem, irmã Carmen? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, queríamos agradecer a irmã por receber a gente aqui na casa da irmã. Irmã, qual igreja você frequenta? Pra gente conhecer um pouquinho melhor você. Eu frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ah, que legal. E faz tempo que a irmã frequenta essa igreja? Faz bastante tempo. É? A minha idade, desde que eu nasci, eu já sou adventista, porque meus pais eram adventistas e além dos meus pais, os meus avós paternos. E a história dos meus avós é muito interessante. Aconteceu naquele tempo, muitos anos atrás, era tudo muito rudimentar, muito difícil. E o meu opa, que se chama em alemão na época, né, lá, não é aqui na região de Joinville, no meio oeste catarinense. E ele era jovem, muito jovem ainda, ele escutou a mensagem adventista através da rádio Quito do Equador. Foi através dessa rádio que ele recebeu as primeiras gotas do evangelho e ele começou a se interessar. Aí essa parte que ele foi convertido, eu ainda não tenho essa informação. Mas depois, com o tempo, ele se converteu. Eu lembro que antes disso eles criavam porcos. E aí, depois que ele se converteu, ele comprou meia dúzia de porcos de alguém lá e a pessoa veio cobrar e comprou e o cidadão veio cobrar ele justamente no sábado. Aí ele respondeu assim, não, no sábado eu não compro e não pago ninguém, você pode vir qualquer outro dia da semana, mas no sábado eu não compro e não pago. Aí passou, o cidadão foi embora e ele foi num domingo lá fazer o pagamento. Aí esse outro cidadão disse assim, não, você não recebe no sábado, nós também não recebemos, nós também não recebemos no domingo. Esse foi só um episódio isolado, mas eu lembro, eu era pequena
E a gente fazia os nossos cultos lá na casa do nosso opa, que é o meu avô João, na época. Irmã, só voltando ali, que ano foi mais ou menos isso? Esse meu opa, o João Luiz, né? Se ele estivesse vivo, ele estaria com 120 e poucos anos. E na época desse fato aqui, ele devia ter uns 30 anos de idade. Então já fazem aproximadamente uns 90 anos atrás esse fato. Foi o comecinho, foi a sementinha do evangelho lá na cidade de Rio das Antas. Ah, que legal. E aí, depois disso, aí ele através disso, ele começou a conhecer a Bíblia, escutava rádio em alemão lá, né? Porque eles eram alemães, né? Ele escutava a mensagem na língua alemã. Que legal. Aí, depois disso, ele sofreu um acidente, lá tinha muito pinheiro, e ele foi caçar cotia no mato com o meu tio, e ele tava com a espingarda carregado assim, e ele escorregou numa tora de pinheiro, escorregou na casca do pinheiro, e a espingarda deu um tiro nele, que entrou assim, e a mão dele ficou dura. Mas isso foi quando eu era pequena, né? Aliás, eu tenho essa lembrança da mão dele dura quando eu era pequena. Sim. Mas o acidente é quando ele era ainda moço, né? Assim, já era casado e tudo, mas ele tinha lá pros 30 e poucos anos. Aí ele fez um pacto com Deus, que se ele sarasse, ele sobrevivesse, ele criaria os filhos, a família, tudo na igreja, e seria fiel, enfim, fez lá o pacto, e Deus salvou ele, não perdeu o braço, né? As questões médicas na época eram bem precárias, logicamente, mas a mão dele ficou dura. Então, quando a gente ia cumprimentar, nós, né, pequenos, quando a gente ia cumprimentar, ele cumprimentava com a mão esquerda. Mas ele era de uma integridade que hoje é difícil ter uma pessoa tão íntegra quanto ele era. Sim. Ele era, meu irmão, o segundo mais velho, ele falou assim que ele dificilmente viu uma pessoa tão com caráter íntegro como ele era. Nossa. Que não se via falha. Ele era uma pessoa realmente cristã e correta. Sim, sim. Nossa, que legal, irmã. Nossa, saber essa parte, né? A gente vê o propósito de Deus, né, irmã? Até mesmo quando o inimigo tenta atrapalhar a nossa vida, a gente vê o propósito de Deus naquilo, né? E daí, irmã, ele foi para a igreja, começou a conhecer a palavra? Sim, aí ele permaneceu, aí ele se fortaleceu, mais se firmou, porque Deus preservou ele com vida e integridade, e ele então na casa do opa, que a gente chama meu avô de opa, né? Era uma casa grande de madeira que tinha os quartos em cima e tinha uma sala bem grande de madeira com um chão de pinheiro e uma varanda na frente, e essa sala ela era reservada só para fazer era a nossa igreja, era só para fazer o culto, nunca era usado para nada, e era impecável, era um brilho lustroso de cera o chão, e era um banco sem encosto, sem nada, de madeira. Olha. E tinha um quadro, eu lembro que eu era pequena, a gente olhava para o lado, assim, tinha um quadro da volta de Jesus dos dois caminhos. O quadro dos dois caminhos, tinha lá. E aí, em cada tinha mais ou menos uns 5, 6 bancos, eram só as pessoas da família mesmo. Era o meu pai com sua esposa e seus filhos, os meus tios com sua esposa e seus filhos, em cada banco tinha uma família, eram muitos filhos, mas todos ali presentes. Aí a gente fazia o culto das 10 ao meio-dia, e quando terminava o culto, aí todas as crianças eram liberadas, tinha que ficar ali o tempo todo, não tinha classe das crianças, né? Eram tudo junto. Hoje tem, né? Hoje tem as classes. Hoje tem, na nossa igreja era tem as classes lá, você fala, pode falar. Sim, era uma sala bem grande só. E era cantado em alemão, e o culto era feito em alemão, não era em português. E o papel na época era tão extinto. O papel, não tinha papel. A minha tia, ela escrevia, eu lembro que ela ela era secretária da igreja, tipo secretária mais nova, solteira, que morava com os meus avós. E ela fazia as anotações, e daí ela aproveitava os cantinhos embaixo, assim, todos os cantinhos. Não podia perder nenhum pedacinho. Não podia. E a letra era bem pequenininha para poder aproveitar, porque não tinha fartura de papel como tem hoje, né? É que isso faz muito tempo. Vamos dizer assim, né, irmã? Fazem 50 anos, mais ou menos. Hoje tá muito mais, hoje tá muito tecnológico, tem recursos muito mais, né, de papel. Tem assim, tudo, né? de sábado muito diferente. Poxa. Aí a gente fazia o culto, aí depois do culto, daí os adultos ficavam conversando, e lá em volta da casa deles tinha um gramado muito grande, tinha pomar de uva que o meu avô cultivava, tinha pera, a gente brincava muito, era muito gostoso.
Aí demorava bastante, assim. Que engraçado que a lembranças- irmã falando, assim, a gente viaja no tempo junto, sabia, irmã? Parece que a gente tá lá, né? Assim, Que na lembranças casa. boas, né? Bem Gostosas, assim, gostosas. família reunida, É, louvando a Deus, isso. adorando a Deus, todos E juntos. através de um propósito que ele fez com Deus, Isso, né, irmã? e o mais interessante ainda, que eles, meus avós, o nome dele é João Lenz, e a esposa, a minha oma, era Frida Lenz, né? E a ida do pastor lá era raridade, quando ia tinha que ir a cavalo, porque não tinha acesso, era muito, tinha acesso, claro, tinha estrada, tudo, Sim. mas o transporte era muito rudimentar na época, não tinha essa facilidade que tem hoje. E esse meu avô, pela integridade dele, pelo caráter dele, ele educou 7 filhos dele, todos na igreja. E quando eles se tornaram jovens, inclusive meu pai e os meus irmãos, eram 3 irmãos e 4 irmãs. Quando eles se tornaram jovens, assim, eles conheciam alguém, começavam a querer namorar e tal. Era bem esclarecido que a pessoa que quisesse casar tinha que primeiro fazer estudo bíblico e se converter. Se eles se convertessem, se batizassem, aí eles casavam. E com todos os tios aconteceu assim. Aí cada filho que ia casando, o meu avô ia dando uma colônia de terras e dava tipo uma vaca, umas galinhas para fazer um comecinho, com um caso em cima já na propriedade. Olha. Aí aquele casal recém-formado deixava o meu avô, minha avó, que nem aconteceu com meu pai também, e começava uma nova família. Aí aos sábados pegava todos e voltavam lá para fazer o culto. Nossa, Na que casa do linda, Opa. né, irmã? Nossa, poucos tiveram esse privilégio, que eu vejo assim como um privilégio, né? Ter assim, privilégio. os avós ali cuidando, né, irmã? Porque Sim. estando perto da palavra de Deus é o melhor caminho, né? Sim, Tendo, sim. através, conhecendo, estudando a Bíblia é a melhor maneira de a gente viver, né? Com Mas certeza. pode continuar, irmã, fica à vontade. Aí os meus tios e meu pai foram casando e tendo seus filhos, e também, por isso que hoje eu sou adventista, né? Porque como o meu avô tinha a regra de que todos os genros e noras dele tinham que ser adventistas também, tinha que se batizar, fazer estudo bíblico para se batizar, para criar na mesma linha, né? Aí os filhos, os netos dele, no caso nós, todos também criamos na mesma linha, então... Aí meu pai conheceu a minha mãe, que a minha mãe veio de Videira, uma cidadezinha próxima ali, e ela foi adotada e foi criada por uma família de adventistas muito fiéis também, que inclusive também fazem parte da primeira igreja adventista de Videira, essa família Schubert, que a minha mãe foi criada lá. Quando a Superbom começou lá em Videira, então o casamento dos meus pais foi nessa Superbom lá em Videira, e a festa também foi por lá, e, enfim, a mãe sempre contava essas histórias. Irmãs, para quem não conhece, Superbom é uma empresa adventista de alimentos, não é? Isso. A alimentação saudável, né? Na época lá era torrefação de cevada. Aí depois que eu já era grande, daí essa empresa teve que sair de Videira porque ela se localizava muito lá no centro, né? E daí por causa da fumaça, daí eles acabaram se mudando pro interior de Le Bon Regis. Ah, que legal, irmã. Nossa, muito bom. E a igreja adventista, ela tem um cuidado com a alimentação, né, irmã? A irmã conhece um pouco, né? Não sei se a irmã gostaria de falar assim. A gente recomenda assim, que não coma carne, né, irmã? Inclusive a torrefação de cevada é justamente porque o café não é apropriado para nosso consumo, né? Por isso que tem a cevada substitui em parte o café, que o café tem a cafeína. E tem toda a questão do suco de uva também, que lá em Le Bon Regis agora é feita a parte do suco de uva, que depois é levado para São Paulo, né? Então, como lá na região de Videira tem muita vinícola, pessoas que cultivam parreiras de uva, né? Aí a Superbom compra, industrializa lá, faz o processo de retirada do suco e depois despacha para São Paulo para fazer a sequência. E daí a irmã hoje, bom, a irmã então é adventista de berço, né? Desde pequenininha. Irmã, se a irmã pudesse testemunhar a vida da irmã, de estar na igreja, de estar perto da palavra de Deus, da oração, da comunhão, assim, o que a irmã diria para as pessoas que de repente estão afastadas de Deus, da igreja, ou que ainda não conhecem? O que a irmã poderia testemunhar da vida? O que Deus fez e faz na vida da irmã? Assim? Deus faz mais milagres do que a gente pode esperar, pedir e imaginar. Porque quando a gente pensa que Deus não está atuando, daí que Ele mostra o quanto Ele é. E quando você chega numa etapa da vida que nem eu estou hoje, eu paro e olho e penso o quanto Deus nos abençoa todos os dias. E eu tenho certeza que se eu não tivesse com Deus, eu não teria as bênçãos que eu tenho recebido dele, os filhos que eu tenho que são abençoados,
a casa onde nós moramos, o conforto e a qualidade de vida que a gente tem, porque tudo vem de Deus. Nós não somos nada sem Deus. A gente às vezes não reconhece, né? Mas as dádivas todas são de Deus, são tudo bênçãos. E as provas que porventura a gente enfrenta são para a gente se perceber que aqui é só uma passagem, que a gente não veio para ficar. Porque se a gente fosse tudo muito bom, a gente não ia nem se planejar para um dia ir morar no céu, né? Então, pelo menos assim a gente pensa, espera, mas não tá certo. E onde tem pecado, tem dor, tem sofrimento, não é bom. Então, a gente quer um dia morar num lugar onde isso não exista mais. Esse é o nosso anseio. Esse é a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Que legal, que privilégio conhecer a história da família, né? Que começou ali com o Opa, né? Com Opa a e a Oma. Oma, E eles conseguiram transmitir para todos da família, né? Todos. Esse amor a Deus, a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus, né? Que importante isso, né? Que privilégio, né? E privilégio nosso de conhecer você aqui, a tua história, a história da tua família. Verdade. É um privilégio, a gente quer muito agradecer você. Imagina, é um privilégio poder contar, poder divulgar porque na verdade eu nunca tive essa oportunidade de contar. E realmente, se a gente for retroceder, são histórias tão interessantes que acabam ficando, né? Sim. E pessoal, a gente incomodou muito ela, né, amor? Aí a gente falou, irmã, você precisa compartilhar essa história linda, né? Daí ela, tá bom então. Mas, ó, irmã, muito obrigado mais uma vez, que esse testemunho possa chegar a outras pessoas, que o Espírito Santo toque o coração de quem está precisando, para que você chegue mais perto de Deus. Né? Esse mundo é passageiro, né, irmã? É passageiro, é bem breve, Jesus voltará. Eu também creio nisso, né? Então a gente tem que se aproximar de Deus, pessoal, deixar o dinheiro, não adianta se apegar às coisas desse mundo, né? Porque tudo aqui se acaba. Aonde não vai se acabar? É no céu. É por isso que a gente tem que estar se preparando todo momento, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã. Deus é que sabe, mas a gente tem que estar preparado o tempo todo. A gente não sabe se a gente vai viver até amanhã e não sabe se Jesus de repente não volta a qualquer momento. Então, tem que estar sempre preparado constantemente. Porque pelo caminho da vida a gente vai perdendo alguns, né? E a gente fica sempre pensando, poxa, lá no céu eu quero rever esse e aquele que sim. Irmã, e agora o momento mais importante, ó, aqui. Qual o versículo preferido, irmã? Eu acho Deus é amor, né? E Jesus morreu por nós por amor. E tem um versículo que está em São João 3,16 que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse eu acho bonito porque ele fala da nossa esperança que está depositada no sacrifício de Jesus por nós. Nossa, que lindo esse versículo, irmã Carmen. Olha, muito lindo mesmo. Mas, irmã, muito obrigado pela entrevista, né? Pela participação aqui no nosso canal. E queremos agradecer e vai ser muito importante para outros irmãos, eu creio, né, irmã? Vai ser muito importante porque a gente vê como que a história de uma família, né? Que foi firme, que foi fiel, né? E daí foi a geração, né? Então é importante, é muito bonito ouvir uma história dessa, a gente quer muito agradecer. Os frutos ainda estão sendo espalhados por todo lugar, exatamente. Né? Dessa única família, desse casal. Isso. Muito obrigada, viu? Obrigado, imagina, não se exponha. Deus abençoe, viu? Deus Amém abençoe. a todos nós. Tchau. Tchau, tchau.